Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, o versículo é o de número 1. Até que você vá achando, eu quero fazer aqui uma oração. E assim que você achar, deixe a sua Bíblia aberta e comece a orar comigo nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo, Deus, que nesse momento estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome. Nós queremos glorificar ao Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esta rica e poderosa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, ministrando, Deus, a Tua palavra. Que nós tenhamos, ó Deus, nesta noite, a Sua direção, a Tua graça, a Sua bênção. E como nós acabamos de louvar um louvor aqui que diz que eu venha diminuir e que somente o Senhor venha crescer e venha se manifestar nesta noite, porque nós precisamos do Teu poder, da Tua bênção, da Tua graça e da Tua glória sobre as nossas vidas. Pai, eu quero repreender nesse momento todo levante do mal, todo levante do inimigo, meu Pai, contra a vida de pessoas que se encontram, Deus, aqui neste lugar. O corpo está aqui, mas a mente não está, porque a mente está cativa, meu Pai, em outro lugar, mas neste momento que toda mente cativa seja livre nesse momento, que todo laço do diabo, meu Pai, que toda armadilha, toda arma forjada contra o Teu povo e contra a Tua igreja, venha cair por terra em nome do Senhor, e nos dê, Senhor, a graça de ouvir e colocar em prática, meu Pai, aquilo que sai da boca do Deus, através do Evangelho. Por isso eu oro e agradeço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, e para a glória de Jesus. E você diz, amém, graças a Deus. Evangelho de Mateus, o capítulo de número 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de pelo de camelo e um cinto de couro, alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Habitantes de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região do Jordão iam até ele e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar que ele batizava, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze fruto próprio de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmos, Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado está posto à raiz das árvores. Aquele que não produzir bom fruto será cortado e lançado no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais importante e poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Até aí, mas permaneça aí com a sua Bíblia aberta, se você puder. Amém, queridos? Bom, vocês sabem que nos últimos domingos, né, quando nós viramos o ano, entramos aqui no ano de 2024, nós estamos trazendo aqui algumas ministrações sobre o renovo. E quando nós falamos renovo, a gente já começa a trazer vários pensamentos à nossa cabeça, vários pensamentos na nossa mente, e a gente fica feliz com isso. Já ensinei que renovo não é novo, é diferente, mas vamos seguir adiante. E quando eu trago nesta noite, queridos, esta passagem na palavra do Senhor, onde João Batista, que nós sabemos que João, ele foi o precursor de Jesus. João é aquele que veio para poder aplanar o caminho, ele veio para poder falar de Jesus, mas ele não era Jesus. Algumas pessoas perguntavam para ele se ele era o Cristo, mas ele deixou bem claro que ele não era o Cristo. Inclusive ele disse que ele não era digno de carregar as sandálias
dos pés, onde calçava os pés de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. E quando eu estava lendo em casa, né, esta passagem da palavra de Deus, que João disse que ele não era capaz, né, que ele não era digno de carregar as sandálias dos pés de Jesus. Eu me lembrei quando a gente era ainda muito jovem, muito criança. Eu me lembrei quando meu pai chegava em casa à tarde, a gente tinha uma obrigação. O meu pai, ele sentava num cantinho da porta, né, porque trabalhava na roça, na lavoura, e ele vinha e tirava os sapatos, né, o sapatão ou a bota e deixava num canto. E nós que éramos os menores da casa, nós tínhamos uma obrigação. Sabe qual era? De guardar os sapatos do nosso pai. Queridos, quando a gente olha para isso, dá a impressão, Pelé, que é algo muito... mas o que tem guardar o sapato do pai? Queridos, é que a gente, quando a gente para poder pensar e analisar o que significava nós pegarmos os sapatos ou sapatão dos nossos pais e colocar no lugar que era para ficar guardado, porque no outro dia, quando ele se levantava para poder trabalhar, o sapato dele estaria naquele lugar. Isso significa, queridos, é que nós respeitamos os nossos pais. E isso é sinal o quê? De respeito aos nossos pais. Então João Batista está dizendo que ele não é digno nem de carregar as sandálias que Jesus usava. Tão grande é o temor, tão grande era o amor de João Batista pelo próprio Filho de Deus. Tão grande era o amor de João pelo renovo. Porque aqui está chegando, nesta passagem da palavra do Senhor, o renovo está chegando. Porque nós sabemos quem é o renovo. O renovo é Jesus. Repita comigo. O renovo quem é? Jesus é o renovo. Então João estava sendo preparado, ele estava trabalhando em função de aplainar o caminho para que quando Jesus chegasse, o caminho estivesse aplainado. Tá? As pessoas já tinham ouvido falar de Jesus Cristo. Então esta era a função de João Batista. Mas ele entendia, ele compreendia quão grande era aquilo que ele estava fazendo. Então a Bíblia vem dizendo o quê? Vamos lá, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista. Queridos, olha aqui para mim. Com Deus existe mágica? Não existe. Como que a Bíblia está dizendo aqui que naqueles dias apareceu João Batista? E eu quero já profetizar nesta noite, Elisângela Pessoa, que neste ano 2024 vão aparecer alguns João Batistas aqui na igreja. Quem crê, diga amém. Queridos, com Deus não tem mágica. Então, se apareceu naquele momento João Batista, nós sabemos que o renovo ele tem que aparecer de um tronco. Então, João Batista já estava ali. João Batista ele já existia, mas ele somente entrou em cena na hora que Deus precisou dele. E naquele momento Deus precisava que João Batista aparecesse ali no deserto para poder pregar a palavra do Senhor. Alguém já viu aqui alguma igreja no meio do mato, aqui na região de Santa Gertrudes? Não. Alguém viu aqui, alguém já foi em alguma igreja no deserto? Eu acredito que não. Por quê? Porque na nossa mente, na nossa concepção, na nossa maneira de entender, nós precisamos colocar a igreja num lugar bom, num lugar fácil, num lugar acessível, para que as pessoas possam chegar na igreja. Mas a minha Bíblia está dizendo o quê? João Batista, ele pregava no deserto. E as pessoas iam para o deserto, ou iam no deserto para poder ouvir falar do renovo. Quem está me entendendo, diga amém. E muitas vezes hoje, queridos, nós temos dificuldade de vir para a igreja para poder ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, queridos, nós chegamos aqui na igreja, nós ouvimos a poderosa palavra, nós ouvimos o Evangelho diz que é boa nova, é boa notícia. Deixa eu dizer para você, muitas vezes quando a gente vem para a igreja e ouve uma palavra como essa, que talvez é tão comum de se pregar no meio do povo de Deus, queridos, nós achamos que de repente não vai sair nada de novo daqui, mas a Bíblia diz que o Evangelho, ele é o quê? Boa
Boa nova. Então, todas as vezes que nós estamos na igreja, todas as vezes que nós estivermos aqui, nós vamos ouvir alguma coisa boa, nós vamos ouvir coisas boas, nós vamos ouvir coisas novas. Quem está me entendendo, diga amém. Mas muitas vezes, querido, a gente vem para a igreja, a gente sabe que a gente pode, muitas vezes, querido, olha, receber daqui do altar uma palavra que vai virar a chave, como diz o pastor Jô aqui, vai virar a chave na nossa vida. Mas sabe que eu estava aqui sentado, observando, quando o pastor Jô começou a ministrar, começou a falar, trazer alguns versículos aqui da Bíblia, que, você precisa mergulhar, você precisa se entregar, eu percebi que tinha pessoas aqui, que não estavam aqui, somente o corpo estava aqui, mas a sua mente, o seu coração, não está aqui nesse lugar. Queridos, com esse calor que está fazendo, você vir aqui, para você ficar, sabe, voando, procurando alguma coisa, eu digo para você, procure ouvir, entender e colocar em prática a palavra do Senhor nesta noite. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, está bravo hoje? Não estou não, hoje eu estou a fim de te abençoar. Né? A Bíblia diz que, né, o Pai só corrige, Deus só corrige quem Ele ama. E nessa noite eu estou apaixonado por vocês, amém? Então segura nas cadeiras hoje aí, que eu estou apaixonado por essa igreja hoje. E se de repente sair aqui mais alguma palavra de correção, você receba aí no seu lugar. Então João Batista, a Bíblia diz que naquele tempo apareceu João Batista. Ninguém aparece do nada. Ninguém surge do nada. Esse moço, esse menino, João Batista, que nasceu 6 meses antes de Jesus, o primo dele, ele estava sendo o quê? Preparado para poder fazer alguma coisa. Eu já quero começar a avisar você, mês de fevereiro, nós vamos ter uma reunião com toda a liderança dessa igreja. Amém, queridos? Então você que já é líder, você esteja preparado aí, eu vou estar marcando o dia já, para você se preparar. Vamos deixar para fevereiro, para todo mundo passear, todo mundo viajar, e quando voltar, aí para a gente poder colocar os pés no chão, e voltarmos, né, ou melhor, e continuarmos a trabalhar. Então a Bíblia diz que, de repente apareceu João Batista. João Batista não é um mágico, também não é filho de um mágico, não é passe de mágica, que de repente aparece esse homem. Ele apareceu porque Deus precisava dele, que ele viesse para poder aplanar o caminho do Senhor. E a Bíblia diz que João Batista vem, ele começa a pregar, ele começa a ministrar, e algumas pessoas vão para o deserto para poder ouvir João Batista. Então não precisamos ter medo, pastores, podemos abrir a igreja em Rio Claro tranquilo, porque o povo vai lá, porque não é deserto. E no deserto o povo ia. Imagine na cidade de Rio Claro. Quem está me entendendo, diga amém. Amém, queridos? Só que para abrir uma igreja em Rio Claro, que não precisa do quê? De banda, de pastor, de pastora, de pessoas com compromisso para poder assumir lá e, né, ser cheio do poder de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus, para que o ministério e as coisas também aconteçam lá. Mas a responsabilidade não é tua. A responsabilidade não era de João Batista, também não é minha, não é sua, porque João Batista ele foi o quê? Precursor. Ele somente veio para poder falar do nome de Jesus, e quando a gente fala do nome de Jesus, as pessoas vão atrás para poder ouvir falar desse nome, porque esse nome tem poder, querido. O nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus é poder. Então não precisa ter medo, mas eu estou começando o ministério, mas como é que eu vou fazer? Aí eu vou começar de diácono, diaconisa, mas eu vou ser presbítero, mas como é que vai fazer? Querido, se você pregar o nome de Jesus, se você pregar a palavra de Deus, não tem erro. Porque a responsabilidade de mandar o povo não é sua, não é da sua eloquência, não é da sua beleza, não é da sua altura, ou os cabelinhos brancos, não é isso. A responsabilidade é Deus que manda. Porque Deus, ele sabe se ali onde ele está mandando o povo dele, realmente tem comida para ele comer ou não. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, a responsabilidade minha e sua é fazer o quê? É pregar a palavra do Senhor. É ministrar a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando os saduceus, né, e os fariseus e os saduceus ouviram dizer que lá no deserto tinha alguém pregando, alguém falando, e o povo estava indo lá, a Bíblia diz que os saduceus e os fariseus também foram lá para ouvir João Batista falar, para ouvir João Batista pregar a palavra do Senhor. Mas o que esse pessoal foi fazer lá?
Eles eram cristãos? Eles eram crentes também? Eles acreditavam em Jesus Cristo? Não. Mas eles viram que lá estava se criando um movimento. Lá estava alguém falando de Jesus Cristo, e muitas vezes as pessoas iam lá. E a Bíblia diz que as pessoas iam, elas aceitavam a palavra do Senhor, e elas eram o quê? Batizadas. Queridos, quantas vezes nós, aqui na igreja, nós pregamos, nós ministramos, nós falamos da palavra do Senhor, e muitas vezes você acha que nós não somos perseguidos ainda hoje? Nós somos perseguidos, queridos. Nós somos perseguidos. Quinta-feira passada eu não estive no culto aqui, porque nós tivemos a nossa primeira reunião do Conselho de Pastores dessa cidade, que foi na quinta-feira. E lá é o lugar que a gente pode rir, e é o lugar que a gente também pode chorar, porque está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo no mesmo nível. Tem o presidente do conselho, mas ele é pastor de uma igreja, que também tem luta, que também tem dificuldade, que também tem problemas, queridos. Então lá é o lugar, e quando a gente começa a conversar, a gente começa a trocar ideia, a gente começa a trocar informação, um pastor com o outro, a gente vê que todo mundo tem problema, todo mundo tem perseguição. A Bíblia está dizendo nessa noite que a perseguição ela veio dos saduceus e veio também dos fariseus, que não era um povo que fazia parte do povo de Deus. Mas na quinta-feira, infelizmente, queridos, eu pude ouvir no meio dos pastores que a maior perseguição que nós vemos hoje, ou que nós temos hoje, sai do meio de vocês. Me perdoem por dizer, sai do meio da igreja. É o próprio homem de Deus, a própria mulher de Deus, é o próprio líder, é o próprio pastor auxiliar, é o próprio diácono, cooperador, que se levanta contra a nossa vida, que se levanta contra o nosso ministério. Mas eu estou reclamando por isso? Não. Eu fico feliz, porque ninguém taca pedra em manga verde, amém, queridos? Se estamos tomando algumas pedradas, estamos tomando aí, alguns safanãos, alguns empurrões, é porque nós temos coisa para poder fornecer. Quem está me entendendo, diga amém. Então, por que eu estou dizendo isso? Em muitas vezes, em muitos momentos, nós vamos ter luta, nós vamos ter tribulação, para a gente poder conseguir chegar nesse tão falado renovo no ano de 2024. Querido, você vai ter luta, vai ter problema, vai ter desilusão, muitas vezes vai ter, vai ter algumas percas, mas o importante é você não parar, o importante é você não desistir e entender que muitas vezes nós precisaremos voltar lá no passado, de quando nós éramos ainda criança, e lembrar o que é obedecer, o que é honrar alguém. Não é dar dinheiro para ela. O que é honrar alguém, não é falar palavras bonitas para ela, mas se puder falar, fale. Quem está me entendendo, diga amém. Mas muitas vezes, querido, é você pegar o sapato da pessoa e guardar no lugar que ela precisa. Dessa forma, dessa maneira, você também vai estar honrando e você vai estar respeitando essa pessoa. Mas eu me lembro também que o meu pai, por mais que eu o amasse, por mais que eu o honrasse, e não era somente isso aí que de repente a gente tinha que fazer algumas coisas para poder ali, Não, a gente fazia muito mais. Tudo que ele pedia, tudo que ele nos mandava, a gente tinha que fazer, e tinha que fazer porque lá o regime era militar. O regime lá era militar, queridos. É sim, sim e não, não. E se você, de repente, numa ordem que você recebia um não, se você parasse somente de olhar para trás, meu amigo, por que eu estou dizendo isso? Queridos, eu amava o meu pai, eu honrava o meu pai, eu fazia aquilo que ele pedia, mas de vez em quando eu recebia alguma correção. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, com Deus não é diferente, porque se Deus nos liberar para fazermos aquilo que nós quisermos fazer, do jeito que nós quisermos fazer, ou do jeito que nós pensamos em fazer, Pastor Fábio e eu fomos em Rio Claro, uns 15, 20 dias atrás, fazer uma visita. E chegamos lá, encontramos lá um teólogo, pastor? um moço, que, segundo ele, conhecia muito Bíblia, muita palavra de Deus, E a gente começou ali a orar, a ministrar naquela casa. A gente foi lá por causa de uma outra pessoa, mas acabamos encontrando ele. Ele disse que um dia vai acabar nos visitando aqui, estamos orando por isso.
E ele começou a dizer: olha, eu acho que não sei o quê, eu acho aquilo, eu acho não sei o quê. E nós pegamos uma Bíblia e falou: meu irmão, seguinte, você pode até achar, mas a Bíblia diz o seguinte. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, muitas vezes não é o que eu acho, não é o que você acha, mas é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz nesse tempo que o renovo estava chegando e João Batista então estava preparando o caminho, mas quando a oposição, quando a concorrência começou a sentir e a ver que o negócio estava dando certo, eles tentaram impedir que o renovo chegasse. Eles tentaram impedir, João Batista de continuar pregando, de continuar falando sobre o nome de Jesus Cristo. Mas eu digo para você uma coisa: para Jesus Cristo, para Deus, para o Espírito Santo, não existe oposição. Amém, queridos? Então, se você caminha com Jesus, se você anda com Jesus, e se você fala do nome de Jesus Cristo, para você, dificilmente vai haver oposição que te pare. A oposição vai levantar. Porque eles pregavam o nome de Jesus. O que aconteceu? Os fariseus foram lá. Então, quando você quiser fazer algo novo, quando você quiser fazer alguma coisa boa, principalmente quando for para glorificar o nome de Deus, a oposição, ela vai levantar. A oposição, ela vai acontecer. Mas e daí, se você serve a Jesus Cristo? Se você serve a Jesus Cristo, não tem problema nenhum. Vamos caminhando um pouquinho mais aqui. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Porque é dele que o profeta Isaías diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então veja bem, João Batista estava falando sobre Jesus, mas antes disso alguém tinha falado de João Batista, que ele seria o quê? O homem que viria à frente, pregando no deserto, comendo mel silvestre e gafanhoto. Deve ser uma coisa deliciosa, né? Deve ser muito bom isso. Quem está me entendendo, diga amém. Mas, querido, ele continuou falando, independente da fama dele. Ele não estava preocupado com isso. Será que alguém falou de mim? Será que alguém elogiou minha pregação? Será que alguém gostou? Querido, eu não estou nem aí, sabe por quê? Porque nós estamos aqui, é o Espírito Santo que vai te convencer, é o Espírito Santo que vai mostrar. Então nós não precisamos nos preocupar com esse tipo de situação, com esse tipo de coisa. Sabe qual tem sido a minha preocupação como pastor de igreja nos últimos tempos, querido? É se realmente você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, se você está entendendo a palavra do Senhor e se você está aplicando a palavra do Senhor. Porque o que vai mudar na minha vida, o que vai mudar na sua vida, a gente vir aqui, nós ouvirmos a palavra. João Batista gastou a vida dele pregando, João Batista morreu por causa do Evangelho, e hoje está tudo de mão beijada para mim e para você, está muito tranquilo, muito gostoso, porque se eu não vier aqui, eu consigo ouvir a palavra do Senhor pelas mídias sociais. Eu consigo. Se você quiser depois, nós vamos dar um endereço aí, você vai conseguir ouvir essa mesma pregação depois no YouTube, mas e daí? O que adianta você ouvir, o que adianta você vir aqui, e você não tiver uma mudança de vida, uma transformação de vida, querido? Não adianta nada você estar perdendo tempo aqui, e eu não vou dizer, nós não estamos perdendo tempo pregando, mas você está perdendo tempo ouvindo e não tendo uma mudança de vida, e não buscando a sua renovação, o renovo. Mas pastor, qual é a minha renovação? A sua renovação é Jesus Cristo. Quando você busca Jesus, e Jesus te alcança, ou melhor, Jesus te encontra, Jesus te vê, Jesus te acha, e você realmente aceita Jesus, você encontrou o renovo, porque a partir daí, tudo na sua vida vai mudar. Porque se nós não abrirmos nosso coração, se nós não abrirmos a nossa mente, queridos, somos pessoas normais, pessoas comuns, que a gente vem na igreja, a gente participa dos cultos, vai no acampamento, vai para a festa, vai não sei para onde, mas quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Ele vai dizer: eu não sei quem você é, eu não te conheço. Eu não sei quem você é, eu não te conheço. Mas será que Jesus conhecia João Batista? É lógico que conhecia. Porque João Batista estava fazendo exatamente aquilo que
que precisava ser feito, mostrando para as pessoas que Jesus estava chegando. Queridos, qual é a nossa função como pastor hoje? É mostrar que Jesus está chegando? Não, Jesus já chegou, já passou, já voltou, mas Jesus vai retornar para poder buscar a igreja, queridos. Jesus vai voltar para poder buscar a igreja, queridos. E a própria Bíblia diz: dura coisa é se recalcitrar ou se levantar contra a palavra de Deus, ou querer se levantar contra Deus. Queridos, não tem para ninguém. Pastor, mas eu estou muito chateado com Deus, mas eu estou muito chateado com Jesus, mas pastor, o Espírito Santo eu não consigo mais sentir, então eu estou muito bravo. Quanto mais bravo você ficar, quanto mais bravo você tiver, vai ser pior. Sabe o que você faz? Espírito Santo, se o senhor quiser, tira a sandália do Senhor aqui no cantinho que eu vou carregar para o Senhor. Embora eu não seja digno, embora eu não possa, embora eu não consiga, mas o conselho que eu quero dar para você nessa noite: puxa uma cadeira, senta em uma cadeira, coloca a outra de frente para você e peça ao Espírito Santo, por favor, senta nessa cadeira aqui. Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque hoje à tarde eu vim para cá, saí de casa meio cansadão depois do almoço, né? Você almoça, dá aquele soninho, você fica meio perdido. Eu falei, não vou dormir não, eu vou descer para a igreja e vou orar. Aí eu cheguei aqui, pastora Rogiane, meio perdido, meio, né, ainda querendo dormir, mas aí eu dobrei o joelho aí, pastores, e eu senti alguém que chegou do meu lado, tirou a sandália, deixou ali e falou para mim: pega, carrega ela para mim. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. O Espírito Santo desceu aqui nessa tarde e eu falei com ele. E o Espírito Santo, ele me ouviu. Mas eu vim para cá, que desanimado, falei, gente, como é que pode? Mas Deus deu para mim a visão do renovo, mas como que eu estou? Eu falei, só tem um jeito, só tem uma solução, só tem uma forma, só tem uma maneira. É eu dobrar o meu joelho e dizer: Senhor, se o Senhor tirar as sandálias aqui, eu não sou digno de carregar, mas se o Senhor deixar, mas se o Senhor permitir, se o Senhor me ouvir, se o Senhor puder me dar uma oportunidade de falar de uma igreja, de falar de um povo que precisa do Senhor, eu preciso falar. E eu comecei a orar. E muitos de vocês, o nome foi vindo na minha mente, e eu fui falando de cada um de vocês, que o nome veio, eu fui entregando vocês para o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, ó. Nós precisamos de renovo, Espírito Santo, mas não está fácil, porque a situação muitas vezes é muito difícil, é complicada. Vem a enfermidade, vem a doença, vem a falta de dinheiro, vem a briga no casamento, vem um filho que se desvia dos caminhos. E como que nós vamos fazer, Espírito Santo, se o Senhor não estender a mão e não nos mostrar o caminho, não nos mostrar a direção? Mas a Bíblia está dizendo que João Batista um dia, ele apareceu. Então você também não vai aparecer por acaso, você está sendo treinado. A igreja de Cristo está sendo treinada para que nós possamos realmente experimentar o que é um renovo, queridos. Renovo o que é? É mudança de atitude, é mudança de postura. É a gente fazer para Deus aquilo que nunca fez, para receber de Deus aquilo que nós nunca recebemos de Deus. Mas por que eu nunca recebi, pastor? Por que o senhor nunca recebeu, pastor? Porque muitas vezes nós nunca mudamos de atitude. É isso que precisa para esse novo ano, queridos. É você, é despertar, é você acordar realmente para poder. Essa semana eu fui na cidade de Piracicaba visitar uma pessoa que estava entubada, desenganada pela medicina. Uma filha de 17 anos me mandou uma mensagem dizendo: pastor, a minha mãe está muito doente, a minha mãe está muito ruim, pastor, mas a minha mãe ama o senhor e ama a pastora. Eu tenho certeza, se o senhor for lá comigo no hospital e orar pela minha mãe, a minha mãe vai ficar curada. Eu falei: Jesus, misericórdia. Eu falei: e agora? E agora, Jesus? Quem está me entendendo, diga amém. Na minha cabeça eu falei: Senhor, e se ela não for curada? Mas para aquela menina, Val,
estufei o peito, falei, filha, em nome de Jesus, nós vamos lá e vamos orar e Jesus vai fazer. Pronto. Eu não precisava nem ter ido mais até Limeira, porque quando eu liberei a palavra, filha, Deus vai curar, Deus vai fazer. Quem está me entendendo, diga amém. Para que o renovo possa acontecer, vamos começar da munição, para que Jesus possa trabalhar em nosso favor. Vamos começar da munição para Ele trabalhar em nosso favor. O que é munição, pastor? Primeiro é crer, primeiro é acreditar. Primeiro é confiar, porque se fosse pela minha, a minha masculinidade, pela minha coragem de ir lá, a irmã ia estar até hoje lá na UTI. Mas é que Deus não depende da minha coragem, Deus não depende da minha fé, Deus depende da fé dele, da coragem dele, da unção dele e do poder dele. E ele agiu em quê? Na fé daquela menina. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, eu podia chegar aqui e contar uma historinha muito linda para vocês. Totalmente o contrário. A menina me chamou, irmãos, fui lá e Deus curou, tal. Eu tremi na base. Falei, por quê? Porque ela falou, pastor, eu tenho certeza, se o senhor for lá, a minha mãe vai ficar curada. Vocês querem saber da notícia? A mãe dela já saiu da UTI, está no quarto. Mandaram uma foto hoje para mim. Queridos, mas fica tranquilo que não foi pela minha fé, foi pela fé dela. Pastor, o senhor é covarde? Não. Sou covarde não. O que eu estou querendo mostrar para vocês, que muitas vezes, eu vou descer um pouquinho aqui, eu preciso que vocês entendam uma coisa nessa noite, que muitas vezes vocês estão colocando a fé em homens, vocês estão colocando a fé nos outros, e o milagre não está acontecendo, por quê? Porque você está confiando nos outros. Confie em Jesus Cristo. Quando ela disse, pastor, eu tenho certeza que a minha mãe vai ficar curada, porque ela já tinha fé, ela confiava nisso, queridos, e através da fé dessa menina, eu tenho certeza que a mãe foi curada. Porque muitas vezes nós não recebemos mais, por quê? Porque nós ficamos medindo. Eu confio naquele pastor, porque o terno dele é melhor, porque o sapato dele não sei o quê. Eu vou para a mídia, olha, eu agora estou seguindo no Instagram, pastor, o pastor fulano de tal, mandou fazer uma campanha, ele pediu dinheiro, e eu dei o dinheiro, e aí aconteceu. Não é por isso que aconteceu. O que acontece é porque você tem fé. Você é instrumento na mão de Deus, você pode ser instrumento na mão de Deus. Então para de andar encostado, escorado nos outros. Pare de encontrar muletas que ele diz, não, você não está doente, você não está enfermo, e mesmo que você tiver. Pastor, então o senhor não tem fé, então se chamar o senhor para orar por alguém, queridos, eu tenho fé, pode ter certeza disso, mas eu sou ser humano. É isso que eu quero que você entenda, eu sou um ser humano. E muitas vezes, queridos, algumas situações, algumas coisas, é difícil para nós. Não é fácil para nós. E eu sei que quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus, quando há um membro, chega para o pastor da igreja para poder pedir alguma coisa, a pessoa vem porque confia, porque crê, e ele já acredita que quando voltar para a sua casa, ele vai levar resposta. Bom, pastor, então a partir de hoje, eu não vou mais pedir oração para o pastor, porque quando o negócio é difícil, ele tem medo. Às vezes eu tenho medo, mas eu sirvo um Deus que não tem medo. Às vezes eu não posso, mas eu sirvo um Deus que pode. Às vezes eu não consigo, mas eu sirvo um Deus que Ele consegue, e Ele pode. E Ele pode. E eu tenho certeza absoluta que até no final desse ano, nós vamos ouvir aqui muitas e muitas histórias de pessoas que foram renovadas pelo próprio Deus, porque nós estamos buscando o quê? Um renovo. E o renovo, então João Batista veio, já preparou o caminho, o renovo já passou por essa terra. Cuspiram nele, zombaram dele, não confiaram nele, não acreditavam nele, mas a Bíblia diz que ele esteve morto por 3 dias, mas ao terceiro dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou e está vivo até hoje, e está aqui no nosso meio, na pessoa do Espírito Santo. Então tenha fé, tenha coragem. Por que eu estou dizendo isso? Tem muita gente que vem também para o pastor da igreja, ou para os pastores, e pede uma oração. E coloca o quê? Além de colocar a confiança, deixa a responsabilidade para o homem de Deus. Pastor, o senhor não ora por mim? Oro sim.
Aí o pastor jejua, busca, ora, né? E cadê o abençoado? Cadê o abençoado? Está fazendo o quê? Está no shopping passeando. Ou volta no mesmo pecado. Ou volta a fazer a mesma coisa. E aí a responsabilidade e o peso fica só nas costas de quem? Nas costas do pastor da igreja. Quando você pedir oração, se você precisar, eu vou orar, pode ter certeza disso, queridos. Mas faça a sua parte também. Ore, busque, jejue. Porque quando o sucesso começar a acontecer, quando a bênção começar a chegar, quando as pessoas verem que as coisas começaram a dar certo, alguns vão se levantar e vão lá no deserto somente para ver o que está acontecendo. Somente para ver o que está acontecendo. E esses saduceus, doutores da lei aí, esse bando, ainda existe até hoje, queridos. Isso não mudou. A perseguição ela vai continuar, ou melhor, a perseguição ela vai aumentar. Ela vai aumentar. Por quê? Porque querem impedir que a palavra de Deus seja pregada. Querem impedir que a palavra de Deus seja ministrada. Querem impedir que o renovo seja apresentado para mim e também para você. Mas ninguém pode impedir isso. A única pessoa que pode impedir, querido, de o renovo acontecer na tua vida é você mesmo, sou eu mesmo. Somente nós podemos impedir que o renovo nos alcance. Pastor, mas Deus pode. Deus pode, mas Ele não quer impedir. Deus, Ele pode impedir, mas Ele não quer impedir. Deus, Ele quer o quê? Ele quer liberar a bênção para mim e liberar a bênção para você. Então não é Deus que está impedindo, não é Deus que quer impedir. Muitas vezes são as nossas atitudes, muitas vezes é o nosso comportamento que nos impede de receber aquilo tão maravilhoso e tão importante que Deus tem reservado e guardado para nós. João usava, versículo 4, João usava roupas feitas de pelos de carneiro e um cinto de couro, alimentava de gafanhotos e mel silvestre, já falei sobre isso. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão, iam até ele e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Pastor, quem que é esse povo? Fariseus e saduceus. Pastor Jefferson pregou aqui na nossa festa e ele falou, né, sobre as 70 cadeiras que compunha o sinédrio, né? 69 cadeiras eram ocupadas e uma dessas cadeiras ficava vazia porque eles esperavam a vinda do Messias. Ele esperava a vinda do sumo sacerdote real, e aquela cadeira que não era ocupada no sinédrio, essa cadeira estava reservada para o sumo sacerdote celestial. Quem está me entendendo, diga amém. Mas esse povo também dizia que eles eram descendência de Abraão. Eles diziam que eles eram descendentes de Abraão. Vamos continuar lendo aqui, para a gente poder entender no versículo 9. Não fiqueis dizendo a vós mesmo, não fiqueis dizendo a vós mesmos, Abraão é o nosso pai, porque é isso que eles diziam. Eles diziam, os saduceus, os fariseus, diziam que Abraão era o pai deles, para a gente poder entender e para a gente poder fechar aqui esta pregação nessa noite. Versículo 9. Não fiqueis dizendo a vós mesmos, Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus poderá dar filhos a Abraão. Versículo 10. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquele que não produzir bom fruto será o quê? E o que mais? Lançado no fogo. Aquele que não produzir fruto será cortado e será lançado no fogo. Então, eles tinham isso na mente deles, que eles eram filhos de Abraão, e por ser filhos de Abraão, eles tinham uma certa regalia, eles tinham uma certa condição diferenciada do restante do povo. E esse povo que fazia parte do sinédrio,
saduceus, fariseus, doutores da lei, os zelotes e companhia limitada. Esse povo ele foi levantado para quê? Para cuidar das pessoas que eram menos favorecidos. Mas, na realidade, eles não aceitavam no meio deles pessoas pobres e pessoas com defeitos físicos. Por isso que Jesus dizia que eles eram o quê? Mentirosos. Falavam que faziam, mas, na verdade, eles não agiam desta forma. Na verdade, eles não agiam desta maneira. Então, quando eles viram João Batista fazendo tudo aquilo, eles disseram: olha, João Batista, nós somos descendentes de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, nós somos os caras. Nós somos um povo diferenciado desse povo que você prega, desse povo que você ajuda, porque nós não cremos que Jesus virá. Eles não acreditavam, eles não confiavam, eles acreditavam em Abraão, eles acreditavam na lei, mas não acreditavam naquele que havia de vir. Quem está me entendendo, diga amém. E aí, vem João e disse para ele: olha, o machado já foi colocado na raiz. O machado já está colocado na raiz. Mas, pastor, o que significa isso? Quando eles falam para João Batista que eles eram descendentes de quem? De Abraão, eles estavam falando de quê? Da árvore genealógica deles, que até hoje é assim, né? A gente segue o quê? A nossa árvore genealógica. João Batista, sabendo o quê? Eles estavam falando da árvore genealógica deles, de onde eles vieram, de onde eles nasceram. O que João disse para eles? Olha, viu? Não adianta vocês estudarem somente a Torá. Não adianta vocês somente acreditarem em Abraão. Sabe por quê? O machado já está colocado na raiz da árvore que vocês fazem parte. Quem está me entendendo, diga amém. Você está me entendendo? Vocês estão comigo? Então, o machado já está posto na raiz. Por quê? A árvore genealógica, no caso, né? A árvore genealógica que não der fruto, ela será cortada, ela será tirada. E nós entendemos e sabemos que, para que o renovo nasça, para que o broto venha, a árvore não pode ser cortada na raiz. A árvore tem que ser cortada, de repente, 1 metro, sei lá, de repente o tamanho da 1 metro, 50 centímetros, acima da terra. A raiz precisa continuar ligada na terra. O que João Batista estava dizendo? Que desse povo não tem renovo. Desse povo não tem uma continuação de geração, tanto que saduceus, fariseus, doutores da lei, deixaram de existir 359 anos, se eu não me engano, depois de Cristo. Não existem mais. Quem está me entendendo, diga amém. Mas aquele que confia no renovo, aquele que crê no renovo, aquele que busca o renovo, esse vive até hoje, que sou eu e você. Nós estamos aqui, queridos, porque nós cremos. Nós estamos aqui porque nós acreditamos. Nós estamos aqui porque nós confiamos e sabemos que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o renovo. Ele é o renovo. Vamos continuar aqui para a gente poder já partir para o encerramento nessa noite. Amém? E o machado já está posto na raiz das árvores. Eu quero voltar aqui no versículo 9. Não fiquei dizendo a vós mesmos, Abraão é nosso pai, eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos. E eu me lembro que um dia eu preguei sobre isso, aqui na igreja, eu falei. Você já imaginou, queridos? É lógico que não é dessa forma, desse jeito, mas é apenas um pensamento para a gente poder entender aquilo que Deus tem e aquilo que Deus quer. João está dizendo que Deus não precisa dos saduceus, dos fariseus. Até das pedras, Deus poderia ter feito filhos para Abraão. Então não basta somente eles ser filhos de Abraão, mas continuar não crendo e não confiando. Imaginou você andando no meio de uma pedreira? De repente você olha para uma pedra e uma pedra começa a virar gente. Quem está me entendendo, diga amém. O nosso Deus é Deus de poder. O nosso Deus é Deus de milagre. O nosso Deus não depende de mim e não depende de você. Não depende do que eu penso, não depende do que eu falo, não depende do que eu creio. Aquilo que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer.
Então, é isso que estava claro naquele momento. Jesus, Deus, não dependia dos saduceus, dos fariseus, dos doutores da lei. Ele não dependia da árvore genealógica de ninguém. Aquilo que ele tiver que fazer, ele vai fazer. Então nós entendemos que o broto ele vem de um tronco que foi cortado. Mas João Batista disse, olha, nem o tronco vai ficar, porque o machado, viu fariseus, viu saduceus, já está colocado na raiz. Esta árvore genealógica de vocês, mentirosa, esta árvore genealógica de vocês, enganadora, vai ser arrancada pela raiz, porque quando arranca pela raiz, não tem como germinar, não tem como crescer mais, não tem como dar mais frutos. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, que a nossa árvore de onde nós estamos ligados, que a videira verdadeira, onde nós estamos ligados, a gente venha continuar dando fruto, para que nós não sejamos cortados, porque a Bíblia está dizendo que aquele que não estiver ligado na videira verdadeira será cortado. Dentro de pouco tempo murcha e é jogado no fogo. Então entenda o seguinte, a videira, ela não será cortada na raiz. Quem está me entendendo, diga amém. A videira não será cortada, o machado não será colocado na raiz da videira, mas o machado será colocado no galho que estiver ligado na videira e não estiver dando fruto. Quem está me entendendo, diga amém. Olha para cá, queridos. Olha para cá, é uma criancinha, deixa ela chorar, fica tranquilo. Entendeu, queridos? Então vamos imaginar, não é assim, só para a gente poder entender e a gente já poder encerrar. Então vamos imaginar que a igreja, onde nós estamos aqui, assentados, seja a videira. E nós temos um compromisso com esse ministério. A gente vem aqui, a gente cultua, a gente ouve a palavra, a gente dizima, a gente oferta, a gente vai nas festas que faz. Então nós temos um compromisso com esse ministério. Mas só que esse ministério, queridos, é um galho que está ligado na videira que é Jesus Cristo. Então, de repente, eu e você, nós podemos ser o quê? Uma folha que está ligado neste galho, chamado Igreja Novo Tempo, que está ligado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Então, entenda que todos nós aqui, nós estamos ligados no mesmo galho, no mesmo ramo, que está ligado em Jesus. Então não adianta eu, como uma folhinha nova que estou nascendo agora de repente, começar a torcer contra o galho que está ligado na videira. Porque se o galho for cortado, todas as folhinhas que estiver grudadinha nesse galho, quem está me entendendo, diga amém, vai ser lançada no fogo também. Então, queridos, vamos trabalhar, vamos fazer e vamos torcer para que este galho chamado Igreja Novo Tempo continue ligado na videira verdadeira. E você com uma folhinha, ou um ramo, um galinho também, porque mesmo em galhos ali, saem outros galinhos ali, quem está me entendendo, diga amém, para que nós estejamos sempre ligados o quê? Na videira verdadeira. Mas para isso nós precisamos o quê? Orar. Precisamos buscar, precisamos jejuar, precisamos nos consagrar, precisamos entender, queridos, que o pastor da igreja não consegue fazer as coisas sozinhos. Então, se nós que estamos aqui nessa noite entendermos isso, eu tenho certeza que todos nós seremos renovados nesse ano 2024, cada um na sua necessidade, cada um naquilo que precisa, mas nós nunca podemos deixar de querermos ser renovados em alguma coisa material, mas esquecermos de estarmos renovando todos os dias pela manhã, todos os dias na hora que nós formos deitar, de renovarmos o nosso compromisso com o Senhor. Nós não podemos deixar de renovarmos o nosso compromisso com o Senhor. O maior renovo não é um carro novo. O maior renovo não é uma casa. O maior renovo, querido, é você deitar e levantar enquanto vida Deus nos der. E nós sentirmos que nós podemos contar com o Senhor. Embora não sejamos dignos de carregar as sandálias dos pés que calçaram os pés do Senhor Jesus Cristo. Mas o que nós precisamos entender, o que nós precisamos compreender, que Jesus não depende de mim,
Não depende de você para poder levantar adoradores, porque a Bíblia diz que ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E isso não me sai da mente. Eu não sei quem eu ouvi falar alguma coisa sobre isso. Se Jesus procura os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores. E que nós, homens de Deus e mulheres de Deus, nunca venhamos fazer parte desse povo que são os falsos adoradores. Porque nós vamos morrer adorando falsamente, e quando Jesus voltar para poder buscar a igreja dele, ele vai dizer: não vos conheço. Ou então, raça de víboras, o que vocês estão fazendo aqui no meio? O que vocês estão buscando aqui no deserto? Eu pregando, eu ministrando, eu falando aqui no meio do deserto. E vocês vieram aqui para poder incomodar, para poder querer parar, para poder querer impedir a obra de Deus. A obra de Deus, querido, ninguém para. Somente você é que pode parar a obra de Deus na sua vida, mas não vai parar na minha, não vai parar na vida do outro e não vai parar na vida do outro. Quem está me entendendo, diga amém. Então, que você venha continuar crendo, que você venha continuar acreditando, e eu creio que a mulher que nós vamos orar lá em Limeira, dentro de pouco tempo, eu acredito que ela estará aqui testemunhando e falando daquilo que Deus fez na vida dela. O nome dela é Ana, vamos continuar orando por ela. Ela precisa da minha oração, ela precisa da sua oração. Terça-feira a gente vai estar aqui, com nossos joelhos dobrados, orando não somente pela Ana, mas também pela nossa irmã Sula, nossa irmã Sueli. A Sueli é mãe da Valéria, esposa do Lê, né? Sogra do Lê, na verdade, a Sueli, né? E passou mal lá esses dias, não está muito bem, mas eu creio que Deus pode entrar com providência vindo da parte dele. Sabe por quê, queridos? Os médicos lá de Limeira estão dizendo assim: olha, a radiografia da Ana mostra uma coisa, mas o quadro clínico dela é completamente diferente do que as imagens lá está mostrando. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? O que a fé causa, o que a fé faz, o que a fé pode mudar, o que a fé pode transformar, o que a fé pode fazer. Não olhe para mim como sendo um covarde a partir de hoje, por favor, tá bom? Pode vir, pode pedir oração, eu vou orar, mas eu fiz questão de trazer dessa forma, de trazer desse jeito bem explícito para você poder entender que aquilo que Deus vai fazer não depende de nós. Aquilo que Deus vai fazer depende da vontade dEle, porque todas as coisas é dEle, é por Ele e para Ele são todas as coisas. Ninguém pode parar Jesus Cristo, ninguém pode parar o nosso Deus e ninguém vai parar o nosso Deus. Simplesmente coloque no teu coração, coloque na tua cabeça que 2024 é ano de renovo. Mas pastor, para que o renovo aconteça, você precisa fazer também alguma coisa. A salvação é pela graça, queridos. A salvação é pela graça. E a graça, ela é infinita. Porque se não fosse pela graça, nenhum de nós aqui seríamos salvos. Porque nós pecamos todo dia, nós erramos todo dia, nós murmuramos todos os dias. Mas mesmo assim, quando nós nos dobramos diante do Senhor, a graça dele nos alcança. E ele desce, como desceu hoje à tarde aqui nesse lugar, para poder confortar o meu coração e para eu poder trazer esta palavra para vocês nessa noite da parte dele, porque é somente dele que vem. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua casa e que Deus continue abençoando a sua família. Amém?